Abra suas Bíblias, eu vou trazer uma palavra aqui para os irmãos. Segundo livro de Reis, segundo Reis, quem tem a Bíblia, ou no celular. Segundo Reis, eu fiz umas anotações aqui e eu quero que você preste bem atenção naquilo que Deus vai falar na sua vida hoje. Aleluia. A palavra de Deus diz que ela não volta vazia e não é hoje que ela vai voltar. Eu creio. Segundo Reis, capítulo 5, segura aí o seu capítulo aberto. Eu quero fazer uma leitura de uma narrativa. Abra, coloque a mão na sua Bíblia e presta bem atenção. A palavra de Deus não volta vazia, então não é hoje que ela vai voltar. Não coloque no seu coração, hoje é apenas mais um culto. Não, hoje é um dos cultos que Deus vai fazer maravilhas. Onde Jesus entrava, ele modificava, ele salvava, ele curava, ele libertava. Essa história aqui é de um homem, uma história muito conhecida, chamada Naamã. Naamã era um homem importante, né, chefe de um exército. E o que acontece? Ele ali precisava de uma cura. Ele precisava ser curado de uma doença que naquela época era uma doença amaldiçoada. A pessoa vivia longe, morava longe. Ele tinha essa vergonha, andava com vestes cobrindo isso, mesmo tendo dinheiro, autoridade, poder. E o que acontece? Houve um momento histórico aqui, que é assim, na história dele, eu vou ler já. Deus primeiro coloca um sentimento no coração daquele que ele tem um propósito. Segundo, Deus ele fala depois, confirmando aquilo dentro do seu coração. E terceiro, Deus ele te dá uma última chance. Hoje o tema da mensagem é: Deus está interessado em restaurar a sua honra. Deus está interessado em restaurar a sua honra. Presta atenção, meus irmãos. Você olhando para uma cadeira, ela tem 4 pés. Na teologia bíblica, quando você estuda, nós analisamos o homem, ele tem 4 direções fundamentais. Primeiro, como uma cadeira, 4 pés. A direção espiritual, parte do homem para com Deus. Relacionamento do homem com Deus. A direção sentimental é o relacionamento do homem com homens, com pessoas. É o sentimento, é as emoções. Família, esposo, filhos. Terceira direção, a direção material, é o relacionamento do homem com o mundo, os negócios, carro, dinheiro, matéria, casa. Quarto, a direção física, que é o relacionamento do seu espírito com o seu corpo, porque o próprio apóstolo Paulo diz que a carne luta contra o próprio espírito. Uma cadeira com 4 pés, Samuel está sentado bem confortável. Por acaso, se quebrar um pé, dá até para você se equilibrar. Se quebrar 2 pés, o que acontece? Cai. O que eu quero dizer para você antes de ler esse texto é que a sua mente possa estar se abrindo, porque Deus hoje ele quer mexer um pouco na sua estrutura, para que você possa entender. Deus está interessado em restaurar a minha honra. Não adianta você falar: eu sou como Naamã, eu tenho minha vida espiritual bom, mas a material falida. Eu tenho material boa, mas a saúde debilitada. Vamos ler com calma o que aconteceu num texto que já lemos várias vezes, mas sempre tem uma história para nós. Segundo Reis, capítulo 5. Por que segundo, irmãos? Eu dou aula de teologia e a gente sempre entende, né? Porque o pastor Samuel também é um teólogo, sempre ensina. Por que falamos segundo Reis? Todo livro do Velho Testamento tinha um rei, tinha um escriba, que era o escrivão. Então os 3 livros que tem repetições do Velho Testamento se falam no masculino, Reis, segundo, porque são livros. Tem gente que fala segunda Reis, segunda Coríntios, segunda Crônicas, não, são livros. Segundo Reis, segundo Crônicas, segundo Samuel. Agora muitos invertem no Novo Testamento. Vamos abrir em 1 Coríntios. Não é um time de futebol, primeira e segunda divisão, é 1 Coríntios. Todas as cartas do Novo Testamento é no feminino. Por quê? Porque são cartas. 1 João, 1 Pedro, 1 Tessalonicenses. Então só para a gente poder ir aprendendo junto. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim, presta atenção. Naamã, ele era chefe do exército do rei da Síria, que estava na verdade se tornando o Império Assíria. Era um grande homem, diz aqui, diante do seu senhor, ou seja, diante do rei. E era um homem de muito respeito, porque por ele, através dele, o Senhor dera livramento ao povo dos sírios. Era um homem valente, porém era um homem leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado preso da terra de Israel uma menina. Guarda isso,
isso, meus irmãos. Quando Deus desperta um sentimento, Ele usa coisas pequenas. Levaram uma menina cativeira de Israel e ela ficou ao serviço, ou seja, escrava da mulher de Naamã. Disse ela, essa menina, para sua senhora: Oxalá, que significa quem dera, o meu senhor, no caso Naamã, se ele estivesse diante do profeta que tem lá na minha terra em Samaria, este profeta o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar ao seu senhor, dizendo: assim e desta maneira falou uma menina que veio da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: vai, anda, que eu vou enviar uma carta lá para o rei de Israel, para ver se levo consigo 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e umas 10 mudas de roupa. Também levou para o rei de Israel a carta, dizendo: chegando lá, apresenta a carta, e ele vai saber que eu te enviei Naamã, o meu servo, para que o seu profeta cure ele da lepra. Quando chegaram em Israel, diz aqui, o rei de Israel leu a carta, ficou indignado, rasgou as suas roupas e disse: eu por acaso sou Deus, para que eu possa matar e dar vida? Enviaram-me um homem para que eu cure de sua lepra? Vede que eles andam buscando uma ocasião para arrumar rixa contra mim. Quando o profeta Eliseu, que estava em Israel, era um homem de Deus, ouviu dizer que o rei de Israel rasgou as suas roupas, ele mandou uma mensagem para o rei e disse: rei, por que rasgaste as tuas roupas? Deixa esse leproso vir ter comigo, e ele vai saber que há sim um profeta em Israel. Então veio Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, parou na porta do profeta Eliseu. Então ele, o Eliseu, mandou apenas um mensageiro dizer: vai lá e diz para ele: se lava 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará limpa, e você ficará purificado da lepra. Naamã, porém, ficou indignado, saiu fora, retirou-se, dizendo: eis que eu esperava outra coisa, que certamente ele sairia para se apresentar para mim, se colocaria de pé diante de mim, invocaria o nome do Senhor teu Deus, passaria sua mão no lugar da lepra e curaria o leproso. Não tem porventura outros 2 rios mais bonitos da minha cidade, lá em Damasco, melhores do que as águas desse Israel? Não poderia eu me banhar naqueles rios meus e eu ficar purificado? Assim ele voltou e se indignou e foi saindo, se retirando. Agora número 13. Os servos, porém, chegaram-se a ele e falaram, dizendo: meu pai, se o profeta tivesse indicado uma coisa difícil, você não teria feito? Quanto mais ele disse uma coisa simples: vai, se lava no rio e ficará purificado. Então diz aqui, ele ouviu a voz desse servo, desceu e deu 7 mergulhos, conforme a palavra, o recado que deu o homem de Deus. E a sua carne, diz aqui, depois do 7º mergulho, começou a ficar como uma carne de uma criança, e ele ficou purificado. Então aquele homem, Naamã, voltou até o profeta de Deus com toda a sua comitiva. Chegando-se diante dele, disse: eis que agora eu sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Até aí tá bom? Como se tem essa história? Presta atenção. Hoje Deus, ele está aqui com uma palavra específica na sua vida. Eu quero perguntar antes, para mexer com a sua estrutura, que área que você está colocando diante de Deus, que não é um pedido, mas que é uma necessidade. É a sua vida espiritual? Você diz: Deus, eu não sei o que Deus tem para a minha vida. A Bíblia nos mostra que não existe nenhum membro dentro da igreja que não tenha um dom. Romanos capítulo 12, versículo 1 até o 5 ali, até o 8 praticamente, fala sobre os dons naturais, que são chamados dons do Pai. Efésios capítulo 4, versículo 11, fala dos dons do Filho, que são dons ministeriais. E aí 1 Coríntios capítulo 11 fala dos 9 dons do Espírito Santo. Ninguém fica sem dom. Então eu pergunto para você: será que você está dentro da igreja reunido, mas talvez não está unido?
Será que você fala, Deus, eu tenho um chamado, mas ainda esse chamado não despertou na minha vida? Talvez eu tenha que encontrar o meu ministério para ter sucesso, alegria, para eu ter prazer, como o salmista diz, quando vem à casa do Senhor. Talvez eu não me encontrei ainda, Deus. Segundo ponto, na sua vida material. Talvez você está olhando hoje falando, Deus, quanto ímpio por aí andando de carrão, quanta gente servo do inimigo, do diabo, herege, blasfemadores, e estão prósperos na terra. O Salmo 37 explica sobre isso. Deixa crescer, no final vão murchar como a erva. Mas você se pergunta, Deus, até quando a minha vida vai ser assim? Deus, até quando a minha honra vai ficar por aí e não vai ser restaurada? A Bíblia diz, meus irmãos, vida em abundante, vida em abundância. A Bíblia diz, emprestarás a muitos, mas não tomarão emprestado. A Bíblia diz, meus irmãos, lá em Deuteronômio 28, eu vou te colocar por cabeça. Ah, pastor, eu sou o servo da minha empresa. Tá bom, entrou como servo. José também entrou como servo. Eu vou ser depois o secretário, o ajudante do secretário, o auxiliar do gerente, o diretor. Deus, Ele quer isso para a sua vida. Jacó saiu de Berseba para Padã, outra terra, sem nada. Voltou com bois, jumentos, camelos, mulheres, riqueza. José foi jogado numa masmorra, ninguém dava nada para ele. Ele voltou como o segundo homem mais poderoso da terra. Deus quer restaurar a sua vida, meus irmãos. O tema da mensagem é: Deus está interessado em restaurar sua honra. Honra é algo que pertence a você, que por legalidade Deus te deu, mas que você às vezes não pegou ainda. Quantas pessoas choram pela sua vida financeira? A Bíblia fala que ter em abundância não é ser milionário, é ter em abundância suficiente. Como diz o Salmo 23:4, cuja folha não cai, o fruto dá na estação própria. Ah, pastor, dia 10 vence a conta, dia 9 você tem o dinheiro. Ah, pastor, meu filho vai ali estudar, precisa pagar uma matrícula, você tem o dinheiro. Acabou o açúcar, o óleo e a carne, você tem o dinheiro para comprar. O fruto dá na estação própria, a folha não cai. E tudo quanto fizeres ali, prosperará. Aleluia. Na vida sentimental, quantas pessoas brigado com família, quantas pessoas brigado com família dizem: eu não falo com o meu primo, eu não falo com o vizinho, eu não falo com o patrão. Deuteronômio capítulo 28, versículo 6, sabe o que ele diz? Quer olhar a pessoa com uma lupa e olhar dentro dela e saber se ela tem a bênção de Deus? Diz assim: bendito quando você entra e bendito quando você sai. Tem gente que entra numa empresa feliz, prometendo coisa e sai processando. Tem gente que vem aqui entrando na igreja da tapinha, compreendendo o pastor e depois sai falando mal por aí. Tem gente que vem lá de outro estado, dormir na sua casa, tentar vir em São Paulo, recebe ajuda, depois sai xingando, falando mal, queimando a sua pele. E na vida física? Será que Deus, meus irmãos, quando fala, 1 Pedro capítulo 2, Isaías 55 ali, quando fala na Bíblia, Mateus 5, que Deus, Jesus levou nossas enfermidades embora, que Ele é o dono da cura? Será que é certo a gente ficar dependendo? Não é errado você machucou o dedo e inflamou, tomar um anti-inflamatório, não. Mas você tem uma tendência de ser viciado em remédio. O brasileiro tem uma tendência de se automedicar. A maioria dos brasileiros, 99, quase 100, tem uma caixinha dentro de casa que se automedica. Automedica. Ele acha que pode tomar o que ele acha bom. Minha mãe falava que anti-inflamatório tem que ser um cataflã, tem que ser um nebacetinho, uma pomada, tem que ser um anador, um Noril, um outro remédio. Muitas vezes não busca pessoa capacitada. E vai piorando, porque um remédio corta o efeito do outro. Eu quero perguntar para você, na sua estrutura, 4 pés na cadeira: espiritual, sentimental, material e físico. Olha a história de Naamã. Ele era leproso, doente, ele tinha uma vergonha. Ele saía com aquelas vestes ali, todo bonitão, diz que saía em comitiva, servos, chefe do exército do rei, chefe do exército do rei, ministro da defesa nos nossos dias. E ele saiu, e Deus falou assim para ele: eu quero, Naamã, restaurar sua honra numa parte que falta na sua vida. E o que Deus faz? Em primeiro lugar, desperta um sentimento. Olha o que eu estou falando, irmão. Você quer um emprego melhor? Fica com a sua antena espiritual ligada. Porque às vezes você vai estar no mercado, às vezes alguém do caixa, e Deus toca no coração de uma pessoa que está na sua fila.
e sem querer ela vai comentar um assunto. Se você estiver na carne, você vai achar que é um assunto odierno, um assunto corriqueiro do dia. Ali a menina de Naamã falando, era quieta, era uma serva, não tinha direito de falar com o homem. Ela falou com a patroa: patroa, seu marido é leproso, porque eu vejo ele tomar banho, porque eu moro na sua casa, eu sou serva, eu vejo ele quando tira a roupa, ele é leproso, ele tem uma deficiência. A honra dele na parte física está em déficit. O que é déficit? Está precisando de cura. E a Deus despertou o sentimento através de uma coisa que era insignificante, uma menina que era serva da mulher do chefe do exército. Deus talvez está despertando um sentimento. Alguém falou uma voz e disse: irmã, olha, está tendo vaga de emprego ali. Irmã, olha, está acontecendo ali que Jesus vai voltar, é hora de perdão. E você com o coração duro: não vou perdoar minha sogra, meu primo, meu vizinho, aquele patrão que eu defamei, eu não vou lá pedir perdão, ele tem que pedir para mim. Mateus capítulo 5, versículo 23 diz: se quando for apresentar a tua oferta no altar de Deus, e Deus lembrar, que João 16 fala que o Espírito Santo convence, lembrar de que não você tem contra ele, o que ele tem contra você, deixa a sua oferta. Deus não vai querer a sua oferta. Deus não tem pacto com o pecado. O que faz, pastor? Vai lá, se reconcilia. Irmã, eu vim aqui na sua porta pedir perdão, porque você me ofendeu, mas como cristão, Jesus pagou o meu pecado que eu não merecia, e eu venho aqui pedir perdão por aquela dívida. A pessoa, quando você testemunha, a pessoa vai te chorar, te abraçar. No mundo espiritual, o diabo tinha legalidade, ele tira a legalidade e fala: não tem mais legalidade. Aleluia. Deus despertou o sentimento através de uma menina, que talvez você fale que ele é um empregadinho da minha empresa, irmão. Aquele é um moleque de rua ali, não vale nada. Deus fala: vou despertar um sentimento em primeiro lugar, porque eu estou interessado em restaurar a honra da sua vida na parte de falta. Glória a Deus. Segundo, Deus ele vai colocar um sentimento pela boca de um servo de Deus. É a segunda chance. O pastor vai falar, você vai se aconselhar, alguém vai falar, alguma pessoa de Deus vai vir falar. Pode ser através da palavra, pode ser através de uma pregação na internet, no rádio, mas de Deus. É a segunda oportunidade. E quando chegou lá, disseram: o profeta tem a palavra, o homem de Deus tem a palavra. E o profeta disse: o servo, sai daqui, vai lá e avisa ele que tem o nosso rio aqui. Ele tem que mergulhar, igual um peixe. Sabe quando você vai no trampolim dar um mergulho? Tipo, opa, sair, volta para a margem. Segunda vez, opa, tipo, é mergulhar, ele diz, não é afundar a cabeça, é mergulhar. Já tem uma pedra e ele pulou, mergulhou. Leproso, mergulhou. Mas sabe o que ele fez? Olha o que ele disse: eu não preciso desse rio, eu não preciso pedir perdão, eu não preciso. Sabe por quê? Porque ele disse: a minha vida financeira está estabilizada, eu ganho bem, eu ganho em moedas de ouro do rei. Segundo, a minha vida sentimental está boa, eu tenho uma esposa, servos, filhos. Terceiro, ele diz: eu estou bem com meu rei, estou bem ali com ele, eu não preciso dessa mensagem. Pastor, eu não preciso dessa mensagem. Eu começo a pensar agora: minha conta bancária talvez seja boa, eu moro numa casa boa, talvez eu tenha ali minha comida, minha aposentadoria, eu não preciso dessa mensagem de reconciliação que o pastor Júlio está pregando. Foi o que ele disse. Eu não preciso ouvir a mensagem de um servo, porque é um servo maltrapilho que eu não conheço. Olha o que ele disse: eu só ouço a palavra se esse homem sair com alta voz da sua porta, me receber com aplausos numa comitiva, e invocar em voz alta o nome de Deus, fazer orações assim bonitas e colocar a mão na ferida, aí eu vou querer. Deus falou: não ajo desta forma. Eu desperto um sentimento no seu coração que talvez você deixou passar. Depois eu coloco um servo de Deus para colocar uma palavra na sua boca, no seu coração. E aquele homem disse: o meu orgulho é maior, o meu orgulho é maior, a minha soberba é maior, eu não preciso desse rio que eu acho que ele é sujo. Sabe o que acontece? Na minha terra tem 2 rios que são mais limpos do que o seu. Eu não preciso dessa palavra hoje. Essa palavra não é para mim pedir perdão, me reconciliar, ouvir a voz daquele irmãozinho humilde, com aquela roupinha humilde. Às vezes é um servo de Deus que clama. Eu não preciso. A igreja católica, no tempo atrás, Papa Gregório, eu anotei aqui, ele falou sobre 7 pecados capitais, que é uma pequena associação. Ele disse assim: em vez de soberba, tenha humildade. Em vez da avareza, tenha caridade. Em vez da luxúria,
que tudo isso Naamã tinha. Tenha a castidade. Em vez da inveja, pratique a bondade. Em vez da gula, pratique a temperança. Em vez da ira, a paciência. E em vez da preguiça, a diligência. Até os católicos naquela época tinham consciência de que tinham 7 pecados, chamados 7 pecados capitais, que matavam o homem. Matavam o homem. Hoje Deus está querendo restaurar a honra que você perdeu. Pode ser um familiar seu, um marido, um filho, um vizinho, um parente que está no mundo. E você diz: eu já fiz de tudo. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz: os incrédulos e os medrosos, eles ficam fora de entrar no reino dos céus. Incrédulos e medrosos. Apocalipse 21, está escrito lá. Sabe o que significa incrédulos e medrosos? Significa: eu não creio que essa pessoa possa se converter. Eu não prego para um macumbeiro da minha rua porque eu não creio que ele possa se converter. Eu não prego para aquela pessoa que tem um coração duro porque eu não creio. Saulo, na verdade, em hebraico, era o homem que tinha um coração mais duro. Sabe, duro? Ele falava: eu odeio o crente, eu odeio o nome de Jesus. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou só odiar, eu vou mandar matar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou humilhar, eu vou mandar prender, deixar com fome, eu vou envergonhar esse nome. E Paulo fez isso. Deus. De repente Deus falou: coração duro, eu não posso salvar? Pera aí, quando ele estiver no caminho de Damasco, sozinho ali com os servos, eu vou fazer ele ficar cego. Ele não sabe tudo, vou fazer ele ficar cego. Paulo ficou cego, teve um encontro com Jesus. Dali foi o maior pregador do Novo Testamento depois de Jesus. Eu quero dizer para você hoje: Deus está interessado em restaurar a sua honra. Sabe o que é honra? É você chegar e falar: pastor, eu creio que Deus pode me dar a bênção completa, vida espiritual, estou bem com Deus, estou no ministério, achei que eu era para servir água na igreja, mas Deus colocou o ministério a cantar. Eu vou abrir portas, vai no conservatório, canta, escreve, divulga o meu nome neste mundo, porque a internet dentro da sua casa, no seu quarto, você pode divulgar para o mundo através do louvor. Ah, pastor, meu ministério não é louvor, é pregação. Então, conversa com o seu pastor, ele vai indicar um seminário teológico. Ah, pastor, eu não posso ter seminário, eu não tenho segundo grau. Ele vai te indicar um supletivo. Um supletivo é de 6 meses, você completa o segundo grau. E você entra no seminário. Meus irmãos, Deus quer restaurar a sua honra. Agora eu digo para você, eu sempre digo para minha esposa: não adianta você gastar todo o seu tempo e a sua saúde para correr atrás do dinheiro. Vai chegar uma hora que talvez você vai gastar todo o dinheiro que ganhou para cuidar da sua saúde. Hoje, meus irmãos, eu estou falando algo para você. Deus quer restaurar a sua honra. Aquele parente que você achou que não ia ser salvo, Deus quer que ele esteja nos pés de Cristo sendo salvo antes da morte. A sua vida financeira que você acha que é uma vergonha, muitas vezes a pessoa só come ali linguiça, salsicha, só come ali asa de frango, irmão. Deus, ele quer que você comece a comer carne. Deus, ele quer restaurar a sua honra, irmão. Se o ímpio pode, porque o Filho de Deus não pode. Isaías fala: se quiseres comerei o melhor, irmão. Ele não diz pior, o melhor dessa terra. E Naamã disse: não preciso disso, minha vida financeira está estabilizada, não preciso dessa mensagem aí. Minha vida sentimental está estabilizada, não preciso dessa mensagem. Aí Deus veio, meus irmãos, despertou um sentimento através de uma pequena voz de uma menina, serva da mulher do chefe do exército. Segundo, mandou um homem de Deus te dar a segunda chance de dar o recado de Deus. E aquele homem virou as costas e disse: comitiva, vambora, vambora. Não é do jeito que eu queria. Deus não se curvou e agiu do jeito que eu moldei. E ele pegou as coisas e disse: indo embora. Olha aí, Deus ele fala: Naamã, a última chance de restaurar a lepra que te envergonha. A última chance. Um dos servos, talvez ele com medo, porque quando o chefe dava ordem, era ordem. Chegou ali talvez no cantinho, quando o chefe foi para beber água, para fazer algum serviço, descansar. Chegou no canto e falou: chefe, meu senhor, posso falar um minuto? É a última chance que Deus deu. O senhor já está indo embora. Se aquele profeta mandasse o senhor fazer uma coisa difícil, matar animais, fazer alguma coisa difícil, o senhor não faria? Ele falou: filho, faria. Ele falou uma coisa fácil: só mergulhar 7 vezes no rio. Pelo menos ouve a última vez. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Glória a Deus. Deixa o seu orgulho, a sua avareza, a sua ganância. Deixa a sua soberba, meu Senhor. Deixa.
Deixa, o senhor é uma pessoa bem sucedida, famosa, tem poder, manda matar, prender, o rei te bajula, o senhor come na mesa do rei. Deixa, ouve a voz do servo. A última chance. Naamã parou, pensou, indignado. Eu vou fazer isso aí. Eu vou nadar nesse rio sujo, que aparentemente era o que ia limpar a vida dele. É o que ia restaurar a honra que faltava na vida dele. E ele voltou. Sabe o que é voltar, irmão? Voltar é ele parou a comitiva que estava indo com todo o ouro que ele trouxe, toda a prata, todas as vestes, tudo que ele tinha de presente. Naamã parou por causa da última chance que Deus sussurrou no ouvido dele através do servo e disse: olha, aquele emprego que você deixou passar, irmão, hoje eu quero que você volte lá, ainda está te esperando. Aquela pessoa que você desprezou ainda está com aquela mágoa, porque entre Jacó e Esaú foi 20 anos. E quando Jacó voltou para sua terra, ele tinha aquela mágoa e disse: será que ainda depois de 20 anos, porque 7 por uma esposa, Raquel, 7 por Leia e 6 pelo gado, são 20. Será que ele ainda tem mágoa de mim? Jacó tinha mágoa depois de 20 anos. Sabe por quê? 1 João 9 ensina: não é o tempo que perdoa o pecado. Não existe isso na Bíblia. 1 João 9 fala o quê? Se confessar o nosso pecado, aí ele é o quê? Fiel e justo para quê? Para duas coisas: perdoar os seus pecados e depois fazer o quê? Purificar a sua vida de toda injustiça espiritual, seja do governo, injustiça humana, se qualquer tipo de injustiça, ele vai te purificar. Olha, meus irmãos, a última chance Deus deu a Naamã. Ele ia voltar para a terra dele, indignado, nunca mais ia pisar em Israel, ia morrer com a lepra na sua vida, ele ia morrer sem aquela honra, ele ia morrer envergonhado. Ele parou, ele disse: eu vou fazer isso. Eu não quero fazer. Não é o jeito que eu moldei para fazer. E ele voltou com a sua comitiva toda, todos os cavalos, homens bem vestidos, homens fortes, armados, soldados com capacete. O outro que levava aqueles presentes, o ouro, 6 mil ciclos de prata. E todos voltaram à beira do Jordão. E aquele homem tirou a roupa, talvez mandou o chefe dele, o servo dele falar: manda esse povo virar todas as costas para lá. Eu não quero ninguém ver a minha vergonha. Talvez ficou só ele e o escudeiro ali. Tirou aquela roupa, talvez nu, talvez de sunga, talvez aquele short daquela época. E ele subiu talvez numa pedra, porque para mergulhar tem que subir em alguma coisa. E talvez deu o primeiro mergulho naquele rio que ele achava que era sujo, de novo. Aí diz aqui, ó, a soberba começou a cair por terra. Glória a Deus. Ele subiu na pedra de novo, olhou, não aconteceu nada, mas o profeta que deu um recadinho, falou 7. Subiu de novo, preparou, tipo, saiu. Ainda não, falta 5. Mergulhou 5, 6. Na última ele deve ter dado aquele pulo e falado: o indignado irá, se não der, vou matar esse profeta. E ele pegou o último pulo e tipo, foi ali o ódio, a dureza de coração. Tudo ali foi embora naquele 7 mergulho. Quando ele deu o 7º mergulho, ele saiu e a honra dele começou a ser restaurada por obediência à palavra de Deus, e aproveitou a última chance que Deus deu, a última chance que Deus deu para ele, a última, irmão. E diz aqui o texto: a sua pele começou, irmão, a honra dele começou a voltar como a pele de uma criança, sem mancha, sem sofrimento do sol. E ele começou a olhar e falar: olha, meu bem, compensa obedecer a voz de Deus, compensa ouvir quando Deus fala no oculto, compensa. Glória a Deus. Eu quero dizer para você hoje, meu irmão, existe, eu dou aula de PNL. PNL é uma matéria que se chama Programação Neurolinguística. Nessa matéria, nesse ensino, eu ensino uma coisa, chama projetos falidos na vida da pessoa. Isso é um conceito que existe na cabeça da pessoa, presta atenção nisso. Quantos aqui, meu irmão, já compraram um sapato, pastor Samuel, e você pegou aquela caixa do sapato bonita, guardou no guarda-roupa, o sapato se acabou, aquela caixa ficou lá porque você, na sua mente, no subconsciente, você falou: eu tenho um projeto para ela. Quantos aqui, quantas irmãs têm uma bolsa, a bolsa quebrou, um botão, um zíper, você fala assim: essa bolsa me serviu muito tempo, mas eu não vou jogar ela fora, ela era bonita, pastor, me serviu, custou caro na época, eu vou guardar ela no guarda-roupa, porque eu tenho um projeto falido para ela, que um dia eu vou consertar.
e nunca conserta. E compra outra, ela passa um dia, uma semana, um mês, um ano e fica lá. Quantas pessoas estão em casa com sandália quebrada? Nessa palestra última que eu dei ali no Hotel Vila Rica, eu disse: quantas pessoas compram aquele extrator de fruta? Eu vou extrair agora maçã, cenoura e vou ter uma vida saudável. Usa uma vez, duas. Quantos já caiu no conto de comprar uma esteira e eu vou ficar magrinho, elegante, esbelto? Quantos já caíram no conto? Já caiu, pastor? Já viu alguém que caiu? Já. Comprou uma esteira, projeto falido. Foi lá, caminha um dia, caminha dois, depois não caminha mais. Quantos já se cadastraram em academia? Foram no primeiro dia, segundo, depois só no 15º, depois só no 15º mês e nunca mais. Quantos se matricularam em curso por curiosidade e nunca fizeram? Projetos falidos que ficam ocupando espaço e tempo na sua vida e você patina e não sai do lugar. Quantas pessoas estão com projetos falidos? Um dia eu vou pagar essa dívida e nunca vai. Um dia eu vou pedir perdão e não pede. Um dia eu vou estudar para ser alguém e não estuda. E fica com projetos falidos na sua cabeça. Quantas pessoas ali guardam coisas da sua casa que estão enferrujando? Eu estou construindo ali em casa, terminando de construir, e eu pintei, eu fiz uma pintura lá e sobrou mais ou menos umas 4 latas de tinta. Eu peguei uma lata de tinta e falei: essa lata é boa, porque se eu pegar ela, cortar a tampa, pôr um pauzinho, eu dou para o pedreiro usar para carregar concreto, é bom. Peguei e guardei a lata. Peguei a segunda lata, falei: e se uma quebrar, talvez duas. Peguei a outra, pus outro pauzinho e guardei. E deixei outras duas ali e falei: vou deixar aí. Quando eu deixei aquelas latas, Deus tocou e falou: olha aí o que você prega, olha o projeto falido. Você tem quantos pedreiros? Eu falei: 1. Para que 4 latas? Mas eu posso usar essas latas, pastor. Eu posso usar. Aí eu comecei a me debater: projeto falido, eu não vou usar. O que eu fiz? Peguei a tua lata limpinha, lavei ela, cortei a tampa, pus na porta de casa. Passou um cara, falou: opa, a lata boazinha, vou pegar e levar. Projeto falido, mas eu não ia usar nunca. Das 2 que eu tinha, usou uma só. Quantas pessoas estão? Isso aí chama conceito. Isso aí chama princípio. Eu tenho um projeto falido, só que você às vezes não sabe que é falido, não assume. E a sua honra nunca vai ser restaurada. É muito projetinho daqui, muita coisa ali, muita promessa e não para. Não adianta ter quantidade, irmãos. Deus, ele pede uma coisa: qualidade. Uma coisa: qualidade. Pastor, eu vou riscar no meu caderno tudo que eu não consegui cumprir nos últimos 6 meses ou máximo 1 ano. Se eu não consertei aquela bolsa no último ano, eu jogo no lixo. Se eu não consertei esse sapato, eu jogo no lixo. Se eu não consertei alguma coisa em casa, essa máquina de lavar, eu jogo no lixo. Porque se não consertar 1 ano, não vai consertar em 2, em 3, em 10. Hoje Deus está falando para você. Ele despertou um sentimento através da boca de uma menina pequena. Ele mandou o servo de Deus já falar no seu coração, através da boca do servo, através da Bíblia, através de algum bom pregador usado por Deus. E hoje, talvez, Ele te está dando a última chance, porque você já desistiu, você está indo embora, você está abandonando mais uma vez a honra que Deus quer dar completa na sua vida espiritual, sentimental, material e física. E você virou as costas e disse: pastor, sabe por que eu não quero hoje? Eu já tenho dinheiro, minha vida estabilizada. A mãe falou: eu sou o chefe, eu mando, eu tenho dinheiro, eu como carne na hora que eu quiser, eu mando matar, eu mando prender. Minha esposa é uma mulher bonita, eu tenho servas, o rei mandou sentar na mesa, eu tenho tudo isso. Eu tenho 3 pés na cadeira, eu consigo me equilibrar, só preciso me esconder da minha lepra. E Deus falou: não. A minha bênção não é 75%. Jesus não morreu por 75% dos pecados. Hoje Ele diz: eu quero toda a sua vida no altar de Deus restaurada. Honra, irmão, é ver os seus parentes no altar de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se o sangue de Jesus não servir para salvar o coração duro, não serve para mais nada. Se Deus não puder resolver o seu problema, não é homem, cheque especial, banco, agiota que vai resolver. Aleluia. Hoje Deus está falando. Naamã achou que tinha que Deus agir do modo que ele mudou. Talvez você está agindo dessa forma. Hoje Deus está querendo, meus irmãos, restaurar sua honra. Te dar um bom emprego, te dar uma boa casa para morar. Honra não é você ter uma casa com goteira. Ai, pastor, mas não tem condição. A viúva lá em 2 Reis não tinha condição. Elias, por uma oração, multiplicou o azeite. 1000 dias para chover, porque ele falou: 3 anos e meio não vai chover.
3 anos e meio, mais de 1000 dias. E a promessa foi: enquanto o azeite estiver aqui, não vai faltar durante 1000 dias. Deus falou: Moisés, atravessa o mar, para que esse povo entre na terra. Os pessimistas, mas tem dificuldade, o tamanho desse mar. Deus abre o mar. Elias, vai no deserto orar, buscar minha presença. Elias, Deus, o que eu vou comer, o que eu vou beber? Peraí, que os corvos vão te levar carne e pão, e você bebe da água do rio. Não adianta questionar com Deus, irmão, não adianta. Questionar não adianta, fazer regrinha como Naamã fez. Não adianta, deixa Deus ser Deus. Hoje talvez Ele está dando a última chance para você. Depois os crentes falam: nossa, aquela irmã era tão boa e morreu de uma forma tão trágica. Porque dentro tinha um coração de Naamã, duro, queria que Deus se rebaixasse do jeito que ela moldou. E Deus falou: não vou fazer, vai morrer assim, envergonhada. Ai, irmão, aquele irmão era tão bom, pastor, era tão bom aquele senhorzinho. Assiste um coração de pedra, por causa de uma falta de perdão. Deus falou: vai morrer no seu pecado. Não deixou Deus ser Deus. Hoje Deus está falando: Naamã, larga o seu orgulho, tira suas vestes que encobrem a sua vergonha e mergulha no rio de Deus hoje. Mergulha no rio de Deus, porque Deus quer que você na 7ª vez saia limpo, purificado, e a sua honra será completa, a sua honra será restaurada. Você não vai precisar mais se esconder, irmão, se esconder através de uma roupa, porque tem lepra dentro. Você não vai precisar mais ficar devendo para lá e para cá. Você não vai mais precisar ficar contando testemunho, que na verdade é testemunho, só de desgraça. Tem gente que conta testemunho, não é testemunho, só desgraça. O fulano matou, estou apertado, estou sofrendo, caiu no telhado, meu cachorro morreu. É só desgraça, irmão. Hoje, Deus está dando uma última oportunidade. Quando aquele homem estava indo embora, o servo foi ali na humildade, sussurrou: chefe, última chance, chefe, volta lá. Ele já estava indo, diz aqui: volta lá, volta, 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 volta aonde você deveria estar, e Deus vai te dar sua honra restaurada. E eu não sei o que aconteceu ali com Naamã, que ele chegou e falou para os servos: vamos voltar, vamos tentar a última vez, a última chance, a última chance, senão ele vai ficar leproso o resto da vida. Ele voltou, irmão, ele baixou a cabeça, ele resolveu deixar Deus ser Deus e obedeceu. Hoje Deus está falando em nossos corações. Quantas vezes você endureceu seu coração, não quis a voz de Deus, ouvir a voz de Deus? Quantas vezes Deus despertou o sentimento, depois colocou a palavra e te deu a última chance e você perdeu? Quantas pessoas deixaram passar emprego? Quantas pessoas deixaram passar casamentos? Quantas pessoas deixaram passar perdão? Quantas pessoas deixaram passar a oportunidade de trabalhar na obra de Deus? Quantas pessoas estão perdendo a bênção de Deus por dureza, por ganância, por ignorância, por achar que tem um Naamã dentro de você, porque tem estabilidade uma área ou outra, não precisa ser restaurado de alguma outra, porque está se equilibrando. Hoje, meus irmãos, a palavra é esta. A palavra é esta. Às vezes você pensa que está vivendo uma vida boa, talvez você está sobrevivendo, mas não está na vida abundante. E hoje Deus fala: quero restaurar a sua vida espiritual, você se encontrar no ministério. Quero restaurar a sua vida sentimental. Quero que você tenha um bom casamento, filhos. Quero que você seja uma pessoa abençoada, espelho de outros. Quero restaurar a sua vida financeira. Para de contar moeda. Para de contar moeda, irmão. Deus não chamou você para ser mendigo. Deus não chamou você para viver de trocado. Glória a Deus. Deus chamou você para colocar como cabeça. Ele diz lá em Deuteronômio 28, irmão, colocar por cima e não por baixo. Ah, mas José não tinha nada, foi jogado no deserto num buraco. Deus falou: eu tiro do buraco, coloco no palácio. Davi era um homenzinho que nem na mesa ali de Jessé e do profeta sentou. Jessé chamou os filhos: bonito, forte, boa aparência. Davizinho, baixa estatura, ruivo. A Bíblia diz: um gentil aspecto, de uma cara ali de bonzinho. Esse não serve, disse o pai dele. Esse está lá no campo cuidando de ovelha, não serve para nada. Deus falou: é esse que eu quero usar para honrar o meu nome e libertar Israel das mãos de um povo malvado chamado filisteu. Não tem mais o que pregar, irmão. João 16 fala que o pregador, ele é um canal que ele conscientiza, mas só quem pode convencer é o Espírito Santo de Deus. E ele só entra junto com Apocalipse 3, que ele disse: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo agora.
Porta do coração. Se alguém ouvir a minha voz, você está ouvindo agora, abrir a porta, ele diz, aí eu entro, faço ceia com ele e ele comigo. Ele diz lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, quer dizer, o povo cristão que tem a Bíblia embaixo do braço, o nome de cristão, esse povo, primeiramente, fazer como Naamã, se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, opa! Então das 8.180 promessas da Bíblia ele diz, então eu ouvirei do céu, eu vou perdoar todos os seus pecados e vou sarar a sua terra, a sua casa, a sua necessidade. Não tem por que ficar pregando mais, irmão. O Espírito Santo já está trabalhando no seu coração e mexendo na sua estrutura, onde você deixou a desejar. Aonde você moldou um padrão para a sua vida que Deus diz, não é esse padrão que eu quero. Deus, talvez eu tenha outro projeto para a minha vida. Deus fala, vai continuar leproso. Volta de onde você veio. Volta para o primeiro projeto. Provérbios 16, versículo 1 ao 3 diz, ao homem pertence fazer os planos do coração, mas a resposta, irmão, ela vem da boca de Deus. Porque todos os caminhos dos olhos dos homens são limpos, diz lá. Mas Deus no final ele coloca um peso no coração do homem e diz, olha quanto tempo perdeu. Você achou que estava certo, mas estava errado. Não tem por que ficar pregando mais, irmão, sabendo que você já está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus. Jonas chegou e disse, eu sou o único profeta da minha época. E Deus disse, vai para Nínive pregar uma cidade, uma ilha, tem 120.000 pessoas carentes de ouvir a palavra, o temor de Deus. Sabe o que ele disse? Eu sei mais do que Deus. Eu vou descer até na estação de Jope, no porto, na rodoviária ali, e eu vou para Tarsis, uma cidade bonita, onde tem comércio, mulheres, danças, eu vou para lá. Eu vou para onde Deus mandou? Não. Eu sei mais do que Deus. Eu tracei o caminho, eu sou o profeta da época. E Deus falou assim, Jonas, o certo do seu coração, na verdade está errado. Não, Senhor, está certo. Eu vou desobedecer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o navio. Eu vou arrumar uma caminha e vou deitar. O que aconteceu? Quem sabe a história? O navio estava quase indo a pique disso, quase tombando. Jogaram as cargas, prejuízo, temor, até que jogaram aquele homem embora. O peixe foi e 3 dias, irmão, para poder refletir, sem comida, sem dinheiro, sem esperança, sem nada. Será que é preciso Deus fazer um peixe te engolir? E você chegar num ponto de miséria, doente, para depois você falar, Deus, realmente, o certo que eu achava está errado. Será que Deus vai fazer como Naamã, continuar leproso? Ele parou. Ele disse, opa, eu vou voltar. Volta ao primeiro amor, eu vou voltar. Depois que o peixe cuspiu Jonas, diz lá em Jonas capítulo 4, Nínive era uma cidade que demorava 3 dias para percorrer todo o redor dela. Diz a Bíblia escrito aqui, que quando o peixe cuspiu ele na praia, sem comida, sem nada, ele criou tanta força que diz, a cidade que demorava 3 dias, em um dia, Jonas saiu gritando, e apregoando a palavra de Deus com tal veemência e impetuosidade, que diz que todo mundo se ajoelhou. Foi o único caso da Bíblia que ímpio jejuou e o servo de Deus não jejuou. Porque o rei disse, até os animais vão jejuar, e pano de saco de humilhação, porque a palavra dele veio com tanta força. E eu pergunto para você, com tantos exemplos da Bíblia, até quando precisa ficar pregando, sabendo que Deus já despertou o sentimento, como fez com aquela menina, já mandou o servo de Deus falar no seu coração, e está te dando a última chance hoje, talvez, de você restaurar a vida espiritual, material. Glória. Um dia Deus mandou estudar, pastor, e achei difícil a faculdade, eu fui, tive preguiça e voltei, desisti. Eu fiz um outro projeto, que eu achei que era um projeto bom, mas é um projeto falido. Quer mudança de vida? Comece a mudar o seu caráter. Chega na sua casa hoje. Não estou pregando doutrina, estou pregando a palavra de Deus. Chega na sua casa hoje. Tudo que é projeto falido, que você não conseguiu em um ano resolver, coisas banais, não jogar coisa importante, joga fora, doa. Pastor, eu tenho um tapoer tão bonito, foi minha sogra que me deu, quebrou a tampa, pastor, não serve mais nada, tem uma trinquinha, mas eu uso. Joga fora, irmão, para de miséria. Glória a Deus. Deus não pode dar algo melhor, não? Para de miséria, para de projeto falido. Eu tinha lá, pastor, um secador no cabelo, quebrou, eu deixei lá para arrumar, só que eu comprei outro. E sabe quanto tempo? Era 2 anos. Porque um dia eu falei, eu vou arrumar. 2 anos, joga fora, irmão. Começa a mudar o princípio da sua cabeça, dizendo tudo aquilo que é projeto falido. Sobe no sótão da sua casa, deve ter pedaço de cano, lata de tinta velha que já secou, coisa enferrujada, sapato quebrado sem fivela, irmão. Muda o princípio da sua vida. Glória a Deus, aleluia. Princípio, para de projeto falido. Renova a sua vida.
Tira a lepra que impede você de mostrar o seu corpo. Tira a lepra que impede você de ser honrado. Hoje Deus está falando, eu vou encerrar já. Eu quero fazer um desafio para você hoje. Não importa, irmão, se você é bem de vida, é mal de vida, se você é pastor, irmão, quem for, humilde servo, a palavra é para todos, até para mim. Se você hoje está ouvindo a palavra de Deus, e você crê que Deus pode restaurar a honra na área que você mais precisa, eu quero desafiar você, irmão, a você ficar em pé. Não importa seu grau social, se você é de faculdade ou não, se você fala, hoje eu creio, Deus tocou no meu coração, o Espírito Santo falou naquela área, eu deixei a desejar. A palavra de Deus não é uma mercadoria de camelô que você ganha no grito, não. A palavra de Deus não é migalha que você dá para o cachorro, ele abana o rabo e come. Eu vou fazer um apelo só, é você e Deus. Quem crê que Deus pode restaurar a sua vida em uma área que você deixou a desejar, fique em pé agora. Em nome de Jesus, que nós vamos orar. Porque Deus está olhando do céu. A Bíblia diz, o que ligares na terra? Mateus 18, 20. É ligado no céu. É ligado no céu. A Bíblia diz, Mateus 16, 18, as portas do inferno, irmão, não prevalecem contra a igreja. Eu não sei onde você deixou a desejar. Deus te deu uma chance, despertou um sentimento uma época. Não sei se é para estudar, trabalhar, casar, mudar, fazer alguma coisa no ministério. Depois Deus falou no seu coração de algum culto, e você preferiu fazer como Naamã, ir embora. Eu tenho estabilidade financeira, eu tenho minha vida, eu tenho minha casa, eu não preciso dessa mensagem. E Deus falou para o servo, a última chance. Volta, Naamã. Volta, que Deus quer te curar. Deus quer curar com perdão, com amor, com fé, com restauração. Deus quer honrar sua vida em todos os momentos. Hoje é um dia, meus irmãos, de mudança. Hoje é um dia que você está voltando atrás no seu coração. Deus fala, eu vou abençoar aqueles que vêm a mim, cansados e oprimidos, que eu prometi. Eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Cansado de sofrer, cansado de contar moeda, cansado de miséria, cansado de não ver o progresso. Ele diz, vinde a mim os cansados, oprimidos. Versão atualizada diz, sobrecarregados. E ele promete, eu vos aliviarei. Coloca agora diante de Deus, no seu coração, o que você está lembrando agora, onde você deixou a desejar. Se foi com uma pessoa, se foi uma oportunidade de emprego, trabalho, se foi algum lugar que você morou, viveu, passou, se foi, meus irmãos, alguma coisa que aconteceu na sua vida que você diz, Deus, eu perdi essa oportunidade. Eu perdi essa oportunidade. Mas faz tempo, o tempo para Deus não é nada. Hoje Deus está te dando uma oportunidade, irmão. Aquela última, e diz, nesta área, eu estou te dando uma oportunidade, Naamã. Volta, se humilha. Nada no Rio Jordão, nada no Rio de Deus hoje. Deixa Deus ser Deus. Para de fazer ou fabricar projetos falidos para a sua vida. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Ele diz, meu irmão, ainda que ande no vale da sombra da morte, não temas, porque eu estou contigo. A tua vara e teu cajado me consola. Ele diz no Salmo 91, 1000 cairão à tua esquerda, 1000. E ele vai mais além, 10.000 à tua direita, mas tu não será abalado ou atingido. Não será abalado. Não será abalado. Hoje é um dia de você colocar agora diante de Deus, e eu quero orar com você. Você se posicionou diante de Deus, se colocou em pé, diz, Deus, está indo bem minha vida, mas pode ser melhor. Estou tendo até um pequeno progresso, mas isso não é chamado vida abundante. Vida abundante é quando um Davizinho derruba um gigante. É quando Josué no grito derruba muralhas. É quando 5 pães e 2 peixinhos que não dava para uma família, dá agora para 5.000 pessoas. É onde o povo estava no deserto e não tinha água, e do lugar menos esperado da rocha saiu água. Fontes de água. Hoje Deus está falando no seu coração. Não duvide de Deus. Não molde como Deus vai agir, como Naamã fez. Eu queria que o profeta falasse alto, se ajoelhasse, colocasse a mão na ferida, invocasse o Deus, e eu ia dar presente para ele. Não. Deixa Deus ser Deus hoje. Na voz mansa Deus falou com Elias dentro da caverna. Meu Deus e meu Pai, a tua bênção é para quem crê, não é para quem quer, porque querer todos querem. Hoje eu coloco agora diante de ti, ó Pai, todos esses que se colocaram em pé na tua presença. Por que em pé? Porque tu falou em Ezequiel 2 para o
Eu coloco esta igreja diante de Ti, ó Pai. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Não seja homem, sou apenas um humilde servo, ó Pai. Eu peço que o Teu nome, Jesus, a Tua intervenção divina, o Teu Espírito Santo agora entre nessas vidas que se colocaram em pé, em alguma área que necessita, que Tu já despertaste um sentimento, que Tu já falaste pela boca do Teu servo, mas ainda a dureza de coração, a resistência, quebra isso hoje, ó Pai. Que eles se conscientizem e voltem para trás como Naamã voltou, e mergulhe na Tua graça do Rio Jordão, ó Pai. Deixa Deus ser Deus. Eu entrego, Senhor, todos esses que nesse desafio se colocaram em pé, que nenhum se perca de receber a Tua bênção. Senhor, unge as mãos, unge os olhos, guia os caminhos conforme diz a Tua palavra, que lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e ela é luz para o meu caminho. Que esta igreja prospere muito, ó Pai. Que o pastor Samuel, a esposa, os demais aqui, todos sejam prósperos, ó Pai. Em nome de Jesus, que toda a dureza daqueles 7 mergulhos, representando a dureza, os pecados que havia em Naamã, que foram liberados, foram deixados de lado, foram, ó Pai, caindo por terra, hoje possa cair na vida de cada um que se posicionou em pé. E que o nome de Jesus seja glorificado, ó Pai. Tua palavra diz, 1 Pedro 2, que contaremos maravilhas e grandezas da Tua glória. Então hoje, em nome de Jesus, eu como Teu servo, ó Pai, ministrando baseado na Tua palavra e sobre a Tua palavra, abençoo juntamente com o pastor Samuel, que é o anjo da igreja. Abençoamos esta igreja hoje, em nome de Jesus, nesse desafio, para que todos, ó Pai, aproveitem esta última oportunidade, volte ao primeiro amor e deixa Deus ser Deus, e que a honra na área que todos precisam seja restaurada.